Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Carreira Jurídica. E hoje, aproveitando a publicação do edital DPE Bahia, eu convidei o Gilmar Bittencourt, que é defensor público do estado da Bahia. Ele também integra a comissão organizadora do concurso e vai contar para a gente tudo sobre a carreira dele. Então, ele vai contar para a gente sobre a rotina dele, curiosidades, remuneração, enfim, tudo para você ficar bem informado sobre a sua futura profissão. E também a gente vai falar sobre as expectativas para esse próximo concurso. Oi, Gilmar, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite da Estratégia. Bom dia, muito obrigado, Jéssica. E fico feliz pelo convite, estou à disposição para dar informações. Eu estou aqui com a camisa verde, estou aqui numa sala para que a gente possa conversar, inclusive na condição de um homem negro, com muito orgulho do edital que foi apresentado para todos nós. O prazer é nosso e para a gente começar eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer, conta para a gente um pouquinho do seu currículo, um pouquinho das suas origens também. Obrigado. Meu nome é Gilmar Bittencourt Santos Silva, como falou, eu sou defensor público de carreira há mais de 23 anos, atuei em várias cidades, né, no interior do estado. A Bahia é um estado muito grande, um estado com um potencial muito grande, um estado, talvez um dos estados mais ricos em recursos para o Brasil, com uma contribuição importante para o PIB nacional, mas, ao mesmo tempo, é um estado com uma população muito empobrecida e, portanto, é uma população que depende muito dos serviços da Defensoria Pública. Nos últimos anos, nós temos crescido muito o atendimento, mas ainda não estamos nem em 40% das cidades. Então, nós temos uma demanda enorme de defensores públicos, embora o edital fale em 18 defensores públicos para a carreira, mas, com certeza, na medida em que os cargos forem sendo disponibilizados, há uma necessidade de provimento de chamar, por exemplo, as pessoas que fiquem no cadastro. Ah, sim. Você tem um número assim aproximado que você acha que vai ser necessário? Olha, para você ter uma ideia, Jéssica, a nossa lei fala em um número, a nossa lei que está bastante defasada, por estudos já feitos pelo IPEA, né, nós precisaríamos de mais de 1.000 defensores para o estado da Bahia. Nós temos uma lei que prevê 587 cargos de defensores públicos. Nós temos hoje 367 defensores públicos. Então, eu acredito que esse concurso seja capaz de prover todos esses cargos remanescentes, ou seja, mais de 130 pessoas podem ser chamadas a partir desse concurso. Olha, gente, então para quem sonha com essa carreira é uma grande oportunidade. Aproveitem e ainda morar na Bahia, né? Maravilhoso. E Gilmar, você já está no último nível da carreira? Não, eu não estou no último nível da carreira. Apesar de ter 23 anos de carreira, ainda falta uma promoção que é para o tribunal. Então, eu atuo em uma cidade vizinha, inclusive a Salvador, por opção. Eu poderia trabalhar em Salvador, mas eu optei a morar do lado do aeroporto. Eu moro do lado do aeroporto de Salvador, em Lauro de Freitas, e atuo diretamente com comunidades quilombolas, com comunidades tradicionais. Meu trabalho é mais diretamente com isso, bem como atuo defendendo o cidadão, né, direitos como direito à saúde, assistência médica, direito hospitalar e defesa, por exemplo, de ações contra o Estado. E você atualmente então está trabalhando com o que você gosta, Gilmar? A carreira ela proporciona isso? Sim, a instituição da Defensoria Pública está se organizando nos últimos anos a partir da emenda constitucional 45, que estabeleceu a autonomia. Então, a carreira começou a se estruturar. Então, assim, apesar de isso ter, por exemplo, algum tempo, estou falando de algo que aconteceu em 2006, mas ela não é uma carreira pronta, no sentido de que tudo está estabelecido. Como eu falei antes, nós temos hoje cerca de menos de 40% dos cargos preenchidos. Então, há muito espaço para que pessoas atuem. Então, nós temos colegas que atuam, por exemplo, com comunidades tradicionais, nós ainda não temos uma atuação forte com comunidade indígena, nós temos um espaço enorme para trabalhar na defesa da mulher vítima de violência, nós temos a defensora que atua, por exemplo, na área de defesa de população de rua.
cada pessoa, a parte prisional, que é uma paixão de muitos colegas, tem Hum. muitos colegas que atuam nessa área. Então, a gente tem um espaço, muito meio ambiente, que entrou pela primeira vez no nosso edital. Nós temos espaço enorme para que as pessoas possam realmente se encontrar na carreira. E é uma carreira que propicia muito isso. E eu me encontrei na defesa de populações tradicionais, particularmente quilombos, que é alguma coisa que eu tenho uma especial deferência. Que legal. Inclusive, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua história dentro da Defensoria Pública. Por quais áreas você já passou? Quanto tempo demora, ou se isso é muito relativo, chegar ao final da carreira? Como eu disse, como é uma carreira ainda com bastante espaço, você chegar, avançar na carreira, não é difícil. Uhum. Não é uma coisa que demora muito você chegar nas fases mais adiantadas. Então, assim, você tem promoções razoavelmente rápidas na carreira. Agora, a fase, por exemplo, hoje eu estou aqui na fase, atuando, por exemplo, na penúltima fase da carreira. Então, só na penúltima fase é que realmente para o tribunal, aí já é uma instância final, e aí você tem pouquíssimas vagas, porque realmente a lei prevê um número muito pequeno de pessoas ali no final, né? São 40 pessoas apenas, aí já vai ficando um pouco um funil. Mas o número de vagas, por exemplo, na classe final, que é a classe que eu chamo classe final, mas não é final, né? Uhum. É uma idiosincrasia da lei, chama-se classe final, mas não é classe final. Nós temos ainda até hoje vagas e pessoas sendo promovidas. Normalmente a promoção é anual, anualmente você até tem promoção. Passado o período de 3 anos, a pessoa normalmente de ano em ano a pessoa já tem a possibilidade de ser promovida. Agora conta pra gente, que eu fiz duas perguntas em uma, né? Ah, sim. Conta pra gente Eu sobre a queria sua que você história. tivesse a falar de si próprio. Mas eu comecei minha carreira trabalhando na comarca de Irecê, onde eu trabalhei muitos anos lá, realmente era uma época diferente de defensoria, fiquei muitos anos em Irecê. Depois eu trabalhei na cidade de Mundo Novo. Essas cidades eu fazia tudo, né? Assim, a área criminal, a área civil. Hoje é bem diferente. Hoje você tem, em todas as cidades, você tem pelo menos um defensor que atua no civil, outro na área criminal. Eu fazia as duas coisas, depois a instituição foi se especializando. Hoje, por exemplo, eu trabalho no civil, mas nem trabalho, por exemplo, com família, não trabalho com... Só trabalho com ações contra o Estado, trabalho com fazenda pública. Então, hoje já está nas cidades também se especializando. Para quem está no civil, só fazer fazenda pública na maioria das cidades, então a gente já está organizando para isso, para ter essa atuação. A partir disso, quando eu vim para trabalhar em Salvador, trabalhei alguns anos em Salvador, eu atuei muito na auditoria militar, fazendo defesa de policiais militares, inclusive, e em seguida comecei a atuar em direitos humanos, coordenei direitos humanos, e nessa coordenação comecei a trabalhar em 2009 com comunidades quilombolas. E aí trabalho até hoje, quando tem alguma situação, a gente começa a levantar a situação dessas comunidades, o que é que precisa, quais são as intervenções, e eu passo a atuar. Hoje já tem vários colegas que atuam também com comunidades tradicionais, e isso já facilita bastante o meu trabalho. Gilmar, e para os novos defensores, para os defensores substitutos que estão entrando, você acredita que eles vão trabalhar com vários temas no início, ou já podem ir para uma carreira, para uma área específica? Nós temos uma legislação que obriga a uma avaliação. Então, ele é avaliado, a nossa corregedoria fica a par disso com um apoio importantíssimo da escola superior, provendo materiais, provendo informações. Nós, defensores, somos chamados a colaborar, inclusive, com esse processo, recebendo, provavelmente, eu vou receber colegas, digamos assim, para orientá-los no atendimento, principalmente, e, por conta disso, eles precisam, num período, por previsão legal, ficar fazendo, digamos assim, uma espécie de revezamento, né? Para que eles passem de área a área atuando. Então, eles não ficam atuando no início. Por exemplo, é muito comum, a gente conversa com uma pessoa que começa a carreira, eu gosto muito da área criminal. O estudante de direito gosta da área criminal. Uhum. Até eu, Deseja. por direito, gosto. Isso. Todo mundo que atua na área criminal, eu fiz mais de 30 júris na minha carreira, então você tem uma paixão inicial por estar no júri,
falar no júri é um sonho para a maioria dos colegas. Mas temos também aqueles colegas mais tímidos. E vou te contar até uma coisa interessante. Na defensoria, os colegas mais tímidos são os homens. Isso é muito curioso. Sempre que tem um defensor homem, aí eu não quero fazer. E as mulheres é que querem aparecer. Nós temos algumas colegas, por exemplo, a Diana Caldas, que é uma colega fantástica, ela adora fazer júri e ela tem uma vozinha, eu não acreditava que ela fazia bons júris. E ela faz júris sensacionais, assim, ela tem uma capacidade de argumentação, uma inteligência. E temos vários, estou dando esse exemplo, mas tem várias outras colegas assim, que têm essa capacidade, essa verve, né, para falar bem e gostam muito do júri, mas a gente precisa que esse defensor tenha, inclusive, essa experiência por várias áreas, pelo consumidor, que é importantíssimo dentro da instituição, infância e juventude, que é fundamental, proteger infância e juventude. E aí eu acho que é uma coisa importante, né? Infância e juventude não precisa ser protegido dos pobres. Todas as pessoas, todas as crianças precisam ser protegidas. Então, a Defensoria tem feito campanhas, inclusive nós lançamos agora uma cartilha sobre infância antirracista, que é importante. Crianças não são racistas, né? Elas aprendem em algum lugar a ser racista. Elas aprendem. E o racismo é ruim, inclusive para o racista, né? Recentemente a gente viu até uma pessoa se negar a receber uma vacina porque a pessoa que ia aplicar é uma pessoa negra. Quer dizer, a própria pessoa tem um racismo que lhe prejudica. Olha que coisa doida, né? Que às vezes vem dos pais, né, da educação de casa. Os vizinhos, as pessoas com quem trabalham ali ao lado, né? Não precisa nomear, não precisa fulanizar, mas é importante que a gente reconheça que as crianças elas são vulneráveis, elas inclusive são vulneráveis a construir conceitos que podem ser ruins para a vida dela. O machismo, né? Então, se você criar filhos machistas, é muito ruim, é ruim para eles, porque eles criam conceitos que estão ultrapassados, que eles não vão ser capazes, inclusive, de lidar com a vida adulta com isso, né? O machismo nada mais é do que essa infantilização das pessoas. Isso é muito ruim. E, Gilmar, como que vai funcionar as lotações desse próximo concurso? Vai fica mais concentrado em Salvador ou os novos defensores vão ser distribuídos pelo Estado? Isso é uma coisa com a política de coordenação. Com a coordenação, nós temos um coordenador e o subdefensor-geral deve coordenar um pouco mais isso, essa política. Mas, com certeza, ainda não há espaço para que a gente consiga lotar, por exemplo, em cidades muito pequenas. Então, primeiro, o defensor deve ficar em uma cidade com algum porte, então, cidades maiores. As grandes cidades estão providas, o que deve acontecer são abrir especializações, por exemplo, você ter cidades no interior que tem hoje 2 defensores, passar a ter 3, que já é uma necessidade. Cidades que têm uma necessidade maior de ampliar, por exemplo, nós temos necessidade de ampliar na vara de infância e juventude. Agora, a região metropolitana de Salvador, os primeiros colocados, muito provavelmente, devem vir para a região metropolitana. Assim como São Paulo, assim como Rio de Janeiro, nós temos uma região metropolitana em Salvador. Nós temos uma cidade muito próxima de Salvador, cerca de 100 quilômetros, que é Feira de Santana. Nós temos uma região metropolitana de Feira de Santana. E essa região também tem muitas vagas da Defensoria Pública. Então, nesse momento, eu não acredito que vai ser provido vagas muito distantes, lugares de difícil acesso, porque ainda tem muita vaga em grandes cidades e em cidades próximas à capital. Então, os primeiros lugares vão ter a opção de escolher, às vezes, para onde vai ficar, de acordo com a disponibilidade. Sim, claro. Não só os primeiros lugares. Eu acredito que, principalmente aquilo que está previsto no edital, que são 18 vagas, esses não serão colocados em lugares com muita dificuldade, porque a gente tem uma necessidade enorme. Nós temos uma cidade aqui chamada Dias Dávila, que fica na região metropolitana. A gente ainda não tem um provimento e é a região metropolitana. Então, são cidades muito próximas de Salvador, próxima do aeroporto. É muito fácil o acesso, boas estradas aqui. Então, o acesso é muito fácil para essa pessoa. E os aprovados vão ter um curso de formação de quantos meses, assim, no início? Como que vai ser isso? O curso de formação ele é regulado em seguida ao concurso pela SDEP.
ela, em acordo com a corregedoria, ela firma um documento estabelecendo o período que vai ser. Então, quando a gente vai chamando, então, assim, a gente teve turmas, por exemplo, de chamar 30 candidatos aprovados. Então, ele entra, vai fazer o curso. Então, quando você tem um número muito grande, você precisa fazer um período maior. Às vezes você também tem turma, pode ser chamada turma, por exemplo, chamou 18 e aí começa a chamar outras pessoas. Então, às vezes a gente tem turma de 5, então você tem como fazer um acompanhamento mais direto. E aí o período fica um pouquinho menor. Mas de nunca menos esse curso de formação, nunca menos do que 30 dias. Inclusive, eu queria te perguntar por que que vocês da comissão organizadora escolheram a banca FCC? A escolha tem a ver com aquilo que a proposta que foi oferecida, né, em relação aos nossos interesses, a disponibilidade, inclusive, de aceitar nossas indicações para a realização, o aperfeiçoamento do edital, para necessidades, inclusive, da sociedade civil aqui da Bahia, de que a gente tivesse um concurso que promovesse essa integração com candidatos que viessem, por exemplo, da comunidade afrodescendente, também a necessidade que nós temos esse é o primeiro concurso que nós temos com vagas especificamente para indígena, né? Para povos indígenas. Então, isso tudo a FCC nos ofereceu a partir da sua proposta. Então, isso para a gente foi importante, a gente reconhecer essa proposta como aquilo que seria o melhor para a nossa instituição. Ainda falando sobre o concurso, depois a gente vai voltar a falar sobre a carreira, tá, pessoal? Eu vejo que muitos estudantes ficam ansiosos no quesito de 3 anos de atividade jurídica exigido no edital. O que que conta? Eu sei que muita gente já explicou isso, mas conta pra gente o que que conta como atividade jurídica para esse concurso. Bem, primeiro, é até uma pergunta, porque isso é uma exigência, no caso das defensorias, razoavelmente recente, até há pouco, diria que até há 2 concursos atrás, não era uma exigência, enquanto, por exemplo, a carreira de juiz, isso já está há muito tempo estabelecida, a carreira do Ministério Público está estabelecida. Em primeiro lugar, entendemos que há uma necessidade, e, como eu falei antes, a carreira de defensor público exige não só um conhecimento dogmático, né, da carreira, mas também uma certa vivência, uma certa experiência de vida, e o fato das pessoas terem, por exemplo, um bom conhecimento de fazer uma boa peça para a prova, ou produzir respostas, nem sempre permite que ele seja capaz de, diante de um caso concreto, se posicionar. Nós temos a atuação de defensores que vão, por exemplo, ao presídio, que vão a determinados lugares, e isso precisa de uma experiência, existe a necessidade de conhecer. Então, pessoas, por exemplo, que têm acesso, que conhecem, por exemplo, o dia a dia de um cartório, como é que vive, como é que trabalha, como é que funciona. A experiência jurídica também, os 3 anos, exige também que essa pessoa conheça os trâmites, a necessidade, por exemplo, os 3 anos considera como suporte que a pessoa saiba, por exemplo, a necessidade do dever de urbanidade. Então, assim, o que é o dever de urbanidade? Que é um princípio, às vezes, é muito esquecido. A necessidade de que haja um respeito, inclusive, que não há hierarquia, por exemplo, entre juiz, promotor, advogado, que todos nós somos atores do direito e que, portanto, essa experiência, uma coisa é a gente falar idealmente, outra coisa é a experiência, a coisa de vida, da prática, que o estágio permite, que a vivência, por exemplo, de petição permite, que os cursos que determinadas pessoas fazem, que o magistério que a pessoa realiza, a gente tem muitos candidatos, e hoje a gente tem defensores, por exemplo, que são professores. Então, essa experiência, ela é muito rica. E hoje nós temos vários colegas defensores, mestres, doutores, que têm essa experiência. Isso nos ajuda muito no dia a dia, para você não só peticionar, que é uma exigência, mas o próprio trato da situação jurídica. A Defensoria Pública é uma instituição transdisciplinar, ela lida com vários tipos de conhecimento, e essa experiência jurídica de ter vivência em cartório, por exemplo, foi uma pessoa que trabalha em cartório na Justiça Federal, pessoas a gente tem colegas que foram
procuradores, né, que atuaram em outras carreiras. Então, você ter essa experiência ajuda também e traz essa experiência para dentro da instituição como um enriquecimento para a vida diária. Então, às vezes, assim, você tem um estudante brilhante, muito comum isso, que tem uma sabedoria, né, até mais até do que leitura, conhecimento, mas tem até sabedoria, mas não tem uma vivência da vida jurídica. E a vida jurídica exige uma vivência, uma experiência prática, que a experiência de 3 anos não resolve tudo, claro, mas nos ajuda. Mas você acha que o estudante que ainda não completou os 3 anos, você indica, mesmo assim, fazer a prova? Porque às vezes pode demorar, né, os trâmites até chegar à A posse, convocação, né? a convocação. Eu não creio que esse concurso nós teremos tanto tempo de espera assim, por conta de que há uma necessidade, há um envolvimento muito direto, e nós temos mostrado, inclusive, para os demais poderes, e particularmente para o executivo, a necessidade e, ao mesmo tempo, o retorno da defensoria. Vou te explicar por quê. Nós temos demonstrado as pessoas têm direito de defesa, são direito consagrado pela Constituição. Nós temos um artigo 5º que diz que as pessoas têm direito. E tem dentro do artigo 5º um dispositivo que fala, por exemplo, da defesa no júri. Então, quando essa pessoa tem direito a um advogado e a defensoria não está naquela comarca, ela não deixa de ter o direito. Né? É como a história a gente brinca aqui, mudando de assunto, é a história do Covid. Né? Assim, alguém chegar e dizer assim, eu não acredito no Covid, não faz ele desaparecer. Né? Então, assim, você negar que ele existe não vai fazer ele desaparecer. No mundo jurídico é a mesma coisa. Né? Não ter a defensoria não significa que a pessoa não vai ter o direito de defesa sendo pobre. Então, o Estado tem que nomear. Cada vez que o Estado nomeia um advogado, ele paga o valor, um valor para um advogado fazer um processo, né? Que você pagaria muito menos a um defensor para atuar em centenas e centenas de processos. Entendeu? Então, a gente mostra que, na verdade, nós representamos uma economia para o Estado. Nós temos demonstrado isso. Nós temos conseguido, no decorrer do tempo, chamar rapidamente. Então, acho pouco provável que alguém seja aprovado, peça, por exemplo, final de lista e consiga. Agora, é possível, sim, alguém que tenha 1 ano e meio, 2 anos, aí, com certeza, tranquilamente, essa pessoa vai conseguir ser convocada, sim. Ó, gente, então é convocação rápida, mais uma ótima notícia aí. E que se você fosse apontar assim, as dicas de ouro, Gilmar, para cada uma das etapas de prova, de acordo com a sua experiência em provas, né? Prova objetiva, prova discursiva e prova oral. Que dica, assim, resumida que você daria? Eu creio que os candidatos que se debruçarem, então, poucas as questões que estão no âmbito, por exemplo, das disciplinas propedêuticas ou mesmo zetéticas, como a filosofia do direito e tal. Mas essas questões serão diferenciais, porque processo civil, todos os candidatos vão ter muita condição. Aqueles que já estão se dedicando há algum tempo, e algumas pessoas são pessoas que já estão se dedicando há algum tempo, tem vários concursos de defensorias públicas abertas pelo país inteiro, então tem muita gente já se dedicando. Mas essas questões, por exemplo, da história, da formação do Estado da Bahia, essas questões podem ser diferenciais. Então, na primeira fase, eu acho que é fundamental que o candidato dê um pouquinho mais de atenção a essas questões que podem ser questões decisivas para uma aprovação ou mesmo uma melhor colocação. Nossa, isso aí é uma ótima ideia, muito bom mesmo, porque muita gente às vezes não está estudando especificamente, né? E é aí que pode perder ponto, às vezes por não ter estudado a história da região, e a pessoa que se preparar para isso, tá aí. Perfeitamente, Jéssica, E para perfeitamente. a prova oral, que dica que você dá? Olha, para a prova oral, a coisa mais importante que eu sempre digo é tranquilidade. Porque o candidato que já chega à prova oral, ele está preparado. Assim, os últimos concursos eu acabei acompanhando, não na comissão, mas acabei acompanhando. Nós tivemos notícias de candidatos que fizeram provas e respostas maravilhosas.
E tivemos um candidato, assim, obviamente não vou declinar, que teve uma dificuldade na prova oral, porque ele ficou nervoso, que era um candidato, obviamente, que sabia que tinha conhecimento. Então, o candidato que chega à prova oral é a tranquilidade, é ter uma boa noite de sono, fazer uma coisa que estou fazendo uma coisa bem autoajuda, mas nesse caso é verdadeiro, assim, muito verdadeiro. Assim. É ter tranquilidade, é ter calma, é ter tranquilidade, porque é isso que vai fazer a diferença. Quando ele tem uma regularidade de estudo, está fazendo um curso, está se preparando, está fazendo as leituras, ele vai chegar bem, ele vai conhecer o tema, ele vai saber bem do tema. Agora, as questões da defensoria muito provavelmente vão transversalizar com os princípios da defensoria, porque isso é fundamental para todos nós, no nosso dia a dia. Né? A questão do atendimento do vulnerável, as questões ligadas aos nossos princípios, isso vai estar como algo importante para a instituição. E, portanto, há um grande risco da banca transversalizar essas questões para o defensor. E o que que vocês, né, que organizaram aí o concurso, esperam dos candidatos, dos futuros defensores? Quais são as expectativas? As expectativas nossas são as mais altas possíveis, né? Nós vamos ter pessoas que, com certeza, têm muito conhecimento, que vão nos ajudar muito profundamente a fazer nosso trabalho do dia a dia, que é um trabalho muito difícil, porque a gente lida com vulneráveis, com pessoas que têm muita dificuldade. Lidar com uma pessoa, por exemplo, que não consegue, muitas vezes, conservar seus documentos, a gente encontra muita dificuldade com isso, com a conservação de documentos, que às vezes não consegue entender da primeira vez que a gente dá uma explicação técnico-jurídica, que a gente indica, isso é muito difícil. Ao mesmo tempo, é um trabalho, Jéssica, muito gratificante. Aqueles que abraçam essa carreira e se permitem, eu não acredito muito em pessoas que nascem defensores e defensoras públicas, mas aqueles que se permitem é como o amor. Quando você se permite o amar, você não encontra a pessoa amada, você encontra você mesmo, seu espelho. Então, quando você se permite em uma carreira que tem uma remuneração interessante, que já tem uma boa estrutura, todo defensor tem um kit escritório, já vai trabalhar com todo equipamento. Esse computador que eu falo aqui, por exemplo, é um computador que é proporcionado pela instituição. Nós temos uma boa estrutura aqui na Bahia, portanto, venham para a Bahia, façam um concurso. Né? Mas aquelas pessoas que se permitem esse afeto da população, essas pessoas, elas têm uma gratificação muito grande, porque o baiano é muito grato. Eu tenho pessoas que eu atendi no início da carreira que até hoje falam comigo, mandam mensagem para mim, oram por mim, oram pelos meus 2 filhos. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Inclusive, eu queria te perguntar sobre isso. Como que você faz para não perder essa sensibilidade, mesmo lidando com esses casos todos os dias? Não é fácil. Não vou dizer que não seja uma coisa complexa, principalmente em alguns campos. Por exemplo, para mim foi muito difícil atuar no sistema prisional. Por quê? Porque, basicamente, num estado como a Bahia, eu não conheço o sistema prisional em São Paulo, mas aqui no caso da Bahia, nós temos uma população baiana essencialmente de pessoas de cor. E essas pessoas são basicamente a população carcerária. E eu sou uma pessoa que me identifica, eu tenho uma atuação e tenho uma vivência. Então, para mim, não foi fácil, por exemplo, mais recentemente, ter algumas atuações em relação a isso. Com certeza, por exemplo, para minhas colegas que são mulheres e que são extraordinárias, eu tenho colegas na área criminal, não deve ser uma coisa muito fácil, por exemplo, fazer defesa de pessoas acusadas, por exemplo, de crimes sexuais. Isso não é fácil. Por outro lado, a gente tem que construir também um nível de profissionalismo, porque se a gente abre mão de fazer essa defesa, você não permite àquela pessoa uma defesa ampla. E, portanto, você também mescla esse sentimento, as coisas com boa técnica, com estudo. Então, acho extremamente importante que você tenha uma reflexão sobre os direitos humanos. Então, eu sempre faço leituras sobre direitos humanos,
eu acabo mesclando a minha leitura jurídica com leituras sociológicas, leituras históricas, o que permite uma certa abertura para a realidade que a gente está vivendo. E, apesar de manter a sensibilidade, que ela é fundamental, evitar sofrer muito. E também faço terapia. Gilmar, qual foi o caso assim, que mais te marcou na sua carreira? É fácil responder essa É, pergunta. Foi um júri que eu fiz no interior, e esse júri foi de uma mulher, foi o único júri de mulher que eu fiz a defesa, e ela foi condenada, e eu vou morrer dizendo que ela foi condenada injustamente, porque o júri foi nulo e mostrou, inclusive, era uma outra instituição, a gente estava bastante fragilizado em muitas questões. Eu tentei fazer o meu melhor, mas o júri foi fragilizado porque havia uma nulidade óbvia no júri, parte da família da pessoa que foi morta viajou com os jurados durante o caminho e foi fazendo a cabeça do jurado o tempo todo. Então, isso, para mim, é uma mágoa que eu tenho na minha carreira, de não ter podido fazer uma defesa realmente. E eu só soube tempo depois, inclusive, entrei com ação de revisão. Para mim, esse caso foi um dos casos mais tristes para mim de lidar, e me deu alguns ensinamentos, sim, sobre isso, sobre a nossa condição, sobre os limites que existem no direito. Hoje é pouco provável que eu repita uma coisa desse tipo, que se repita, mas, de fato, foi um caso, ainda mais envolvendo uma mulher, foi algo que, para mim, foi marcante. Então você acha que essa questão da justiça está melhorando? Eu gosto de acreditar que, enquanto seres humanos, todos nós estamos caminhando para alguma coisa que pode ser melhor. E a justiça é parte disso. Mas o que nós temos hoje é uma justiça mais bem equipada, está se equipando melhor, tem melhores estruturas, mas acho que algumas coisas ainda faltam para a gente poder dar espaço. Por exemplo, coisas que não estão exatamente ligadas à justiça. Por exemplo, eu trabalho num município que tem um conselho tutelar muito atuante, que é aqui em Lauro de Freitas, mas nem sempre trabalhei em cidades com conselhos tutelares atuantes. Então, isso às vezes faz muita falta, não é ligado ao judiciário, mas isso faz muita falta. Você tem às vezes eu recebo, eu nem trabalho na infância e juventude, mas eu recebo demandas aqui, aí a gente encaminha e tal, trabalho na fazenda, às vezes pedindo medicamento, alguma coisa para a criança. E isso vem do Conselho Tutelar. Então, isso também é fazer justiça. É você ter estruturas, você ter bons hospitais, é você ter escolas. Isso também é poder fazer justiça. Fazer justiça, como diriam os romanos, é dar a cada um aquilo que é seu. E isso a gente ainda tem um estado aqui na Bahia muito carente em relação a isso. E como que funciona o seu dia a dia, Gilmar? Qual que é a sua carga horária? Conta pra gente um pouquinho aí da sua rotina. A minha rotina antes da pandemia ou pós-pandemia, porque desde a pandemia a gente entrou em home office. Para mim é terrível, porque eu sou uma pessoa que gosta do contato, eu Aham. gosto de encontrar as pessoas, gosto de falar com as pessoas, me faz uma falta danada isso, de estar no dia a dia com elas, mas atendia 3 vezes na semana, atendia na segunda, na quarta e na sexta-feira, sempre pela tarde, atendia na saúde, a gente não tinha limite de atendimento, porque se surge uma pessoa que está precisando de internamento ou de transferência, você não pode dizer assim, não atendo porque eu já atendi meus 10 de hoje, entendeu? Então, não faz sentido você estabelecer limite. Agora, as pessoas iam procurando, tinha uma pessoa da assistência social que faz a análise do caso e encaminha para a gente de acordo com a gravidade. Então, uma pessoa da família que um familiar estava internado, ela é atendida imediatamente. Aí eu atendia lá de tarde, fazia atendimento, mesmo nos outros dias que eu faço petição, que era terça e quinta-feira. E o acompanhamento processual eu fazia pela manhã, e fazia as audiências pela manhã com o juiz e tal. Isso tem uma certa flexibilidade na defensoria, porque, por exemplo, os defensores de família não têm tanto atendimento, mas eles têm audiências todos os dias, de segunda a sexta. E aí eles precisam estar mais disponíveis para os processos. Então, essa é basicamente a rotina de um defensor. Você acredita que esse regime de home office vai perdurar ou assim que acabar a pandemia já volta ao normal?
Não, eu torço tudo. Por exemplo, eu tenho uma situação de que eu devo tomar a segunda dose pela minha condição de hipertenso, né? Devo tomar agora no final de julho. Assim que eu tiver imunizado, eu volto para o meu atendimento. Olha, por favor, me devolvam o meu lugar, não aguento mais. É horrível ficar em casa. Mas eu acredito, agora que a da Justiça voltou agora em maio, nós já vamos ter audiências virtuais. Eu acredito que isso termine logo que você tiver uma boa parte da população vacinada. A gente já deve retornar para as atividades, porque isso é quase que consenso na defensoria. A gente teve um prejuízo enorme dessa falta de contato com o nosso assistido. Porque o defensor, ele precisa, né, desse contato humano. Ele gosta também. É fundamental, não é só uma questão, tem realmente essa situação nossa, mas nós temos uma dificuldade de estabelecer esse contato com esse assistido, que nem sempre tem um celular à disposição todo o tempo, nem sempre pode falar com a gente todo o tempo. Tem pessoas que eu só consigo fazer contato, por exemplo, à noite, que eu ligo à noite para falar, ou então em horários muito específicos depois do almoço. Então, isso é muito difícil. Quando a gente tem esse atendimento diário, às vezes o assistido passa lá, estava passando aqui no banco, e aí é que o banco fica, a defensora fica bem no centro aqui da cidade de Lauro, assim, eu estava passando aqui, eu queria falar com o doutor Gilmar, que tem uma situação minha de um medicamento e tal, às vezes já traz a receita, ou vai trazer depois. Eu digo, não, então traga, a gente faz o cadastro aqui, cadastro. Então, essa aproximação, ela é fundamental porque a gente rapidamente consegue prestar um serviço. A cidade de Lauro de Freitas é uma cidade que a gente tem uma boa relação com o poder público municipal, então esses medicamentos básicos, razoavelmente, quando a gente faz um ofício, a gente já consegue que esse assistido receba a medicação, que esse usuário de serviço receba a medicação, então a gente judicializa pouco em relação a outras cidades, por exemplo. E Gilmar, agora o que todo mundo quer saber, vamos falar sobre a remuneração. Conta pra gente qual é a remuneração inicial da carreira. Eu imagino que muita gente já viu no edital, né? Mas às vezes a pessoa que não abriu, enfim. Quais são as gratificações, os benefícios, as novidades? Perfeito, Jéssica. A remuneração inicial da carreira, que ela está no edital, R$ 22.528,54. Essa é a remuneração do defensor inicial. Mas dois aspectos são importantes de falar. Na primeira promoção, esse valor aumenta significativamente, né? Então, a carreira é uma carreira que tem uma condição, inclusive, por exemplo, você tem uma outra promoção que é intermediária. A minha, por exemplo, é logo em seguida depois da intermediária final. Então, você rapidamente chega à minha remuneração, digamos assim, 6 anos, 7 anos, você chega à minha remuneração, que é hoje quase 27 mil. Depois, outra coisa importante, é que quem começa a carreira tem a possibilidade de fazer diversas substituições. Então, a substituição, para explicar muito rapidamente, é quando você substitui um outro colega. Estando numa cidade, quando você começa em uma cidade, você tem mais possibilidade de fazer substituições do que quando você está no meio final da carreira. Então, eu, por exemplo, faço 2 substituições, uma média por ano, 3 no máximo. Tem colegas que trabalham em outro município, em municípios menores, têm condição de fazer 4, 5, 6 substituições por ano. Então, isso acresce muito ao seu salário. No 13º, como isso vira uma repercussão para o salário, né, você tem um 13º salário que é acrescido dessas vantagens todas. Como a nossa lei específica ainda permite a venda, né, de 10 dias das nossas férias, então a pessoa pode vender 10 dias das férias e, claro, ela vai ter uma redução das suas férias, né? Em vez de 30 dias, ela passa a ter 20 dias, aí ela vende 10 dias e também recebe uma remuneração por isso. Então, essas basicamente seriam as vantagens do concurso. Então, as férias são de um mês, que eu tinha ouvido falar que As as férias minhas eram 2 meses. Estava até assustada. sim, as férias são de férias são 2 períodos que são divididos em 30 dias
em 30 dias, mas você pode vender 10 dias desses períodos para poder. Aí você tira 20 dias, obviamente. Né? Então, no ano, são 2 meses. São 2 meses, exatamente. Olha, muito bom, hein? E como que funciona a licença prêmio? Licença premium funciona de forma que você, a cada período de 5 anos, você agrega 3 meses de que você pode não trabalhar. Então, você pode ficar, digamos assim, de licença 3 meses sem trabalhar com a remuneração. Mas a remuneração é o salário mesmo, não é remuneração maior, é só o salário. Isso é muito bom, né? Que às vezes a pessoa pode fazer o defensor pode fazer um curso em outro país, ficar alguns meses, com vontade. Exatamente. Eu, basicamente, fiz meu doutorado com isso, com licenças, com férias e com licenças. Há a possibilidade, quando você sai do Estado, a previsão regulamentada é quando você sai do Estado para fazer mestrado ou doutorado, você poder fazer esse mestrado ou doutorado com a remuneração, você ter licença para estudo. Se você estudar dentro do Estado, você não tem esse direito. Foi o meu caso. Eu fiz meu doutorado aqui, fiz meu mestrado e doutorado aqui, eu não tirei licença para estudo. Mas é possível você estudar em outro local, tendo essa licença. Você só recebe a sua remuneração. Nós temos aqui na Bahia também, eu não colocaria como benefício, porque isso não é exatamente para todos. Quando você faz um determinado curso, se esse curso está credenciado pela nossa escola, ela paga a metade do seu curso. Então, a minha instituição de ensino, que era a Universidade Católica, ela se credenciou com a SDEP e eu ganhei uma bolsa de 50%. Então, eu fiz o meu doutorado, que eu pagaria em torno de R$ 24.000, eu paguei a metade disso e a instituição pagou a outra metade. Nossa, então a carreira estimula ainda, né, os estudos do servidor. Isso é maravilhoso. A gente precisa lidar, inclusive, com as novas realidades. A gente faz um investimento nas novas tecnologias. Então, essa carreira é uma carreira que impõe. Eu que sou um homem de quase 50 anos, é um desafio todo dia. E aí ou você se mantém atualizado, ou você não consegue dar conta. Né? Estou desestimulando as pessoas mais velhas, não, por favor, mas elas entendam que a gente precisa realmente estar estimulado, motivado a aprender todo dia. Nossa, tô arrependida de não ter seguido esse caminho para estar hoje concorrendo aí a uma vaga. E Gilmar, então pra gente já ir finalizando, conta pra gente, você acha que é preciso ter vocação para se tornar defensor e para gostar do que faz? Não, não acredito em muita vocação. Eu tive colegas que chegaram na defensoria com muita dificuldade em determinadas situações e ter um pouco de receio, diria até medo daquilo que não conhece. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente não conhece, a gente teme o desconhecido. Eu acho que a gente precisa de pessoas na defensoria que se permitam conhecer coisas novas. Os nossos melhores defensores, no meu conceito, com certeza, se você falar com outro defensor, você não vai ouvir outras coisas, mas os nossos melhores defensores são aqueles que se permitiram conhecer coisas novas. Então, nós tivemos colegas aqui que chegaram, principalmente homens, que tinham muita dificuldade com o atendimento de mulheres e de repente, se permitiram, conheceram mais e hoje são defensores muito queridos, né, muito respeitados pelas nossas usuárias de serviço mulher. Nós tivemos colegas mulheres que tinham muito receio de fazer algumas coisas, de trabalhar, por exemplo, na área de família, e se permitiram. Então, o que eu sempre peço à pessoa é que se permita. Pessoas que tinham muita dificuldade em lidar com a população LGBTQI, e eu dizia assim, se permita, não crie travas, não se permita. E hoje são pessoas que atuam, fazem petições pedindo retificação de registro, fazem um trabalho maravilhoso. E eu acredito muito nisso. Pessoas que se permitam, né, conhecer coisas novas, atuar em lugares novos, para poder fazer melhor o seu trabalho.
Que mensagem você gostaria de deixar, final, para os estudantes que estão nos assistindo e se preparando, sonhando com essa carreira, sonhando em chegar onde você chegou? Venham para a Bahia. A Bahia é um estado que precisa muito de vocês. Serão muito acolhidos. Se tem uma característica do baiano é o acolhimento. Serão acolhidos de braços abertos. Que vocês tenham aqueles que foram aprovados. Eu gostaria que todos, a gente precisa de todos, né? Mas que aqueles que forem aprovados, e mesmo aqueles que não forem aprovados, aproveitem esse momento do concurso para conhecer um pouco mais da Bahia. Inclusive porque a Bahia é o começo do Brasil. E se tem coisas que a gente às vezes não gosta no Brasil e tem coisas que a gente não gosta na Bahia, essas coisas têm uma história. E é bom a gente conhecer, até para a gente se modificar, para a gente se melhorar. E o concurso também serve para isso, para que as pessoas conheçam mais, aprendam mais. E Jéssica, venha também para cá. Se Deus quiser, quem sabe um dia, né? Gilmar, então, muito obrigada, viu? Obrigada meus parabéns pela sua carreira, incrível. Obrigada por ceder aí um tempinho na sua agenda para passar todo esse ensinamento, para motivar mesmo o pessoal que está se preparando. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a todos vocês que nos assistiram, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seus comentários, seu feedback, que é bem importante pra gente. Se tiverem mais dúvidas, eu peço pro Gilmar responder vocês. E boa sorte a todos. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau!